Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Carol, especialista em qualidade, e nos vídeos anteriores eu venho falando sobre o assunto de pragas, né? O que é a gestão de controle de pragas, a sua importância, o que são pragas. E eu falei nos vídeos que a gestão de controle de pragas é para diminuição da população de pragas em determinado ambiente, né? A gente não vai conseguir eliminar a praga, né, de todo o ambiente. E o que nós temos que fazer é evitar que essas pragas estejam dentro da área produtiva. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Quando nós pensamos em o que a gente pode fazer para evitar que a praga entre nas áreas produtivas, nós temos que pensar nos famosos 4 As das pragas, né? Então, esses As são acesso, alimento, abrigo e água. Ok, né? O que eu faço com essa informação? Se você tiver na sua área qualquer um desses 4 As, você vai ter pragas entrando na área produtiva. Então, primeiro vamos falar sobre acesso a pragas, né? A gente tem que evitar que a nossa área forneça um acesso dessas pragas. Então, eu tenho que fazer barreiras físicas para que essas pragas não entrem, né? Eu tenho fresta nas portas, eu tenho porta, eu tenho a área toda fechada que realmente evita a entrada de uma praga. Quando a gente pensa em área fechada, a gente tem que ficar muito atento a realmente frestas, né? Qualquer fresta que a gente tenha, a gente vai ter acesso de algumas pragas, por mínima que seja essa fresta. Abrigo. Quando a gente fala de abrigo, a gente tem que pensar em pragas individuais. A gente precisa entender, né, conversar com a empresa de controle de pragas para entender qual que é o abrigo específico de cada praga, para eu saber o que eu preciso evitar dentro da minha área. Mas basicamente é a gente não ter materiais entulhados, né? Materiais guardados em contato direto com o chão, sem o espaçamento da parede para não conseguir limpar aquela área. Então a gente precisa saber que se eu tiver uma área que é propícia para o abrigo de alguma praga, ela vai se instalar ali. Alimento, né? A gente ter a oferta de alimento dentro da área para praga. Então, eu não posso ter consumo de alimentos fora de locais específicos para consumo de alimento. E a gente tem que entender quais são os ingredientes do que a gente está produzindo, que vai ser alimento para pragas, né? Então, o malte, ele vai ser um atrativo muito forte para pragas. A gente tem resquícios de produção que são atrativos para outras pragas. Mas se a gente não tiver uma frequência de limpeza correta e deixar esses alimentos expostos atraindo as pragas, elas vão entrar na área. E água, né? Se eu tenho fornecimento de água, se eu tenho água empoçada no chão, se eu tenho algum vazamento, isso vai também atrair a praga e deixar o ambiente propício para que ela se instale ali. Imaginem quando a gente tem os 4 As juntos, né? O que não é muito difícil de acontecer, por isso que a gente tem que ficar muito atento. Imagina, a gente tem uma frestinha na porta, um pouquinho de alimento ali disponível e água, né? Porque geralmente quando a gente tem uma falha de procedimento de limpeza, se a gente não tá falando de área seca, a gente vai ter os dois, né? A gente vai ter tanto o alimento quanto a água disponível para praga. E os materiaizinhos, um entulhado aqui, o outro junto ali pertinho da parede, vai fornecer abrigo para praga. Então, por isso que a gente precisa ficar muito atento para não disponibilizar nenhum desses 4 As e assim conseguir evitar a entrada de pragas na nossa área. É isso, pessoal. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários e até o próximo vídeo.